dar início à nossa meditação, este 26º dia do mês de maio. Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, apressai-vos em socorrer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos a oração composta por Santo Afonso. Ó Maria, filha predileta do Altíssimo, pudesse eu oferecer-vos e consagrar-vos os meus primeiros anos, como vós vos oferecestes e consagrastes ao Senhor no templo. Mas é já passado este período de minha vida. Todavia, antes começar tarde a vos servir, do que ser sempre rebelde. Venho, pois, hoje oferecer-me a Deus no templo. Sustentai minha fraqueza e, por vossa intercessão, alcançai-me de Jesus a graça de lhe ser fiel e a vós até a morte, a fim de que, depois de vos haver servido de todo o coração na vida, participe da glória e da felicidade eterna dos eleitos. Amém. A nossa meditação de hoje, o tema da nossa meditação de hoje se baseará no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Meditação. Com as palavras citadas, nosso Senhor aponta o único caminho para a verdadeira perfeição. Um conselho deveras difícil de compreensão para os apóstolos, que no seu ainda imperfeito e por demais humano modo de pensar, aspiravam à felicidade e à grandeza material do reino messiânico. Continuamente lhes falava do sofrimento e da cruz. Declarou-lhes um dia que havia de ir a Jerusalém para padecer muitas coisas dos anciãos, escribas e príncipes dos sacerdotes, e para ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, sempre impetuoso, ao ouvir esta revelação, exclamou indignado: longe de ti, Senhor, não te acontecerá isso. Mas Jesus, voltando-se, disse ao apóstolo: arreda-te diante de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só a que são dos homens. Em Pedro falava o homem natural, que aborrece o sofrimento, e Jesus o chama Satanás, que é inimigo da salvação. Podemos opinar com muitos padres e interpretadores que Jesus se dirigiu diretamente a Satanás, ao demônio, que tentava a São Pedro. Maria, porém, era bem instruída e versada nos livros dos profetas, que claramente apontam o Messias futuro como o homem das dores e da ignomínia. Além disso, Jesus mesmo havia introduzido sua mãe no caminho da dor e da cruz, desde a anunciação até a sua morte. Ininterruptamente, a Virgem Mãe de Deus tinha de carregar sua cruz pesada e grande sobre a terra, pois era a mãe do homem das dores. Se alguém quiser vir após mim,
renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Este conselho de sofredor não era só para os apóstolos, era também para Maria, que em tudo havia de ser-nos exemplo e modelo. Medita, caro irmão, a história sagrada e verás que quase toda a palavra de Jesus, menos acerbo, seja nos seus termos, seja para sua mãe, contém um sabor mais ou menos acerbo, seja nos seus termos, seja no seu conteúdo. E o mundo e nós mesmos gostamos tanto de palavras belas e doces. Que engano! Não são elas, frequentes vezes, a expressão de uma frieza escondida do egoísmo latente? A maior aflição para a alma sensível de Maria, porém, consistia em não poder proporcionar a Jesus o tratamento que sua dignidade divina exigia. Se o real profeta disse de Jesus: eu sou pobre e vivo em trabalhos desde minha mocidade, a mãe de Deus certamente havia de compreender que a sorte do Senhor era a humilhação e tribulação, não obstante ele estar acima de todas as criaturas. Almas cristãs, sede generosas e magnânimas, carregadoras da cruz, seguindo corajosamente a Jesus e Maria no caminho espinhoso do sofrimento. Não passe um dia em que não nos imponhamos ao menos uma mortificação. Aceitemos resignados e pacientes das mãos do Altíssimo as dificuldades e fadigas da vida. Seja sempre a nossa divisa. Quero trabalhar honestamente e cumprir em tudo os meus deveres. Fazendo assim, escolhemos o melhor modo de seguir a Jesus e Maria no caminho da cruz. Ordem constante e perfeita guie os nossos passos. Cedo queremos levantar-nos e cantar os louvores a Deus. À noite, passemos no meio de nossos queridos. Não terminemos o dia sem fazer o exame de consciência. Quem omite este salutar exercício jamais poderá ter certeza se de fato segue o grande conselho do Mestre. Toma sobre ti a cruz e me segue, todos os dias da tua vida, curta ou longa. Não te aborreçam os incômodos inerentes à imitação de Cristo, porque aquele que te convida à observância dos mandamentos dar-te-á as forças necessárias para cumpri-los. Que meditação que nos inspira confiança em Deus. Nós sabemos que o caminho de nosso Senhor é o caminho da cruz. Né? São João da Cruz dizia: não busque Cristo sem a cruz, porque você não vai encontrá-lo. A religião de nosso Senhor Jesus Cristo é a religião da cruz. Deus, ele não permite que passemos por provas e ele também não nos dá uma cruz maior, com um peso maior do que a gente possa carregá-la. Então, se a gente tem aquele sofrimento, se a gente tem aquela cruz, é porque Deus sabe que temos forças para carregá-la. E se nós não temos, peçamos a Deus força. Senhor, se vós permitistes que eu passe por isso, dai-me forças, Senhor. Dai-me forças. Dai-me paciência para que eu possa prosseguir. Não é fácil. O caminho de nosso Senhor não é fácil. Hoje, existem várias religiões, que mostram
Jesus como aquele, vem a mim, vem que eu vou dar tudo o que você quiser. Casa grande, bonita, carro do ano, vem a mim que eu vou dar tudo que você quiser. A cura para a sua doença, para aquela doença que você não encontra cura, vem a mim que eu vou lhe dar. Muitas religiões hoje mostram isso. Mas a religião de nosso Senhor é aquela que ele fala: quem quiser vir depois de mim, após mim, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Esta é a religião de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós buscamos a religião, se nós buscamos a igreja para afastarmos os nossos problemas, estamos enganados. Estamos enganados. A religião que promete a nós tudo o que nós queremos, do jeito que nós queremos, é uma religião falsa. Uma religião criada pelo homem. Não é uma religião divina. Porque depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, não existe outra entrada no céu a não ser a porta estreita. Nosso Senhor Jesus Cristo que falou no Evangelho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz ao caminho da perdição. Então, se nós queremos seguir a nosso Senhor verdadeiramente, temos que tomar a nossa cruz. Isso não impede, se nós temos uma doença, se nós temos um sofrimento, de pedirmos ao Senhor a cura. Podemos pedir. Se for a vontade de Deus, Ele nos curará. Também, se não for, Ele vai deixar que aquela doença nos atinja para que possamos usar dela para nos santificarmos. Se Deus permite que passemos por uma doença, é um chamado que Ele está fazendo. Ele está lembrando. Às vezes nós podemos estar esquecidos de Deus. Então aquela doença é uma coisa que Deus está lembrando, fazendo você lembrar que Deus existe. Muitos só lembram de Deus quando estão doentes. Não é verdade? Isso é bem claramente. Isso é bem claro. Muitos só lembram de Deus quando estão doentes, quando estão passando por provações. Mas devemos lembrar de Deus sempre. Seja na alegria, seja nos dias alegres, seja naqueles dias que estamos cabisbaixos, preocupados. Devemos nos lembrar de Deus sempre, porque Deus sempre vai estar conosco, a não ser que a gente não esteja em estado de graça. Aí Deus não vai estar na nossa alma. Deus vai estar sim conosco, mas não na nossa alma. Então, por isso que se nós estivermos em pecado mortal, procuremos a confissão, procuremos a graça de Deus. Porque aí, com a graça de Deus, teremos forças para vencer. Agora, existem aquelas pessoas que não se confessam há anos, e querem ter forças para vencer. Não vão ter forças. Porque nós só podemos vencer as cruzes, as provações desta vida com a graça de Deus. Se nós não tivermos a graça de Deus na nossa alma, nós não conseguiremos. O demônio nos vencerá. E como é que vencemos o demônio? Com a graça de Deus. E como é que conseguimos essa graça de Deus? É através dos sacramentos, é através da oração. Então nós precisamos disso. A religião de nosso Senhor é uma religião de cruz. E para terminar, vamos ficar com aquela frase que desconhecemos o autor, uma frase que eu gostaria que todos meditassem hoje. Eu li esta frase naquele livro, O Breviário da Confiança, escrito pelo Monsenhor Ascânio Brandão. Acho que alguns já devem ter ouvido falar. E lá, em alguma daquelas meditações, eu li uma vez: ninguém vive sem cruz, seja rei ou seja papa. Ninguém vive sem cruz. A religião de Nosso Senhor é uma religião que, pelo sofrimento,
nós alcançaremos a salvação. Deus não deixa a gente sofrendo, né? Sofre e se salva sozinho. Não. Deus permite o sofrimento, mas Ele também nos dá a graça necessária para que possamos vencer. Deus está conosco. E quando sofremos, Deus está mais perto de nós. Vários santos confirmam isso. Às vezes, quando os santos já não sofriam, perguntavam, será que Deus me esqueceu? Eu não estou mais sofrendo? Aí sim devemos nos preocupar. Se a gente está levando uma vida boa, sem preocupações, sem sofrimentos, aí devemos nos perguntar, será que Deus esqueceu de mim? É importante. Então, e aqui, para encerrarmos, sobre o exame de consciência todas as noites, façamos um exame de consciência, né? Revemos todo o nosso dia, se em algo desagradamos a Deus. E esta é a hora de pedir perdão. Reconhecermos os nossos pecados, pedirmos perdão a Deus e pedirmos a graça de Deus, né, para que amanhã possamos acertar. Então façamos este piedoso exercício, né, este exame de consciência todas as noites, antes de deitarmos na nossa oração da noite, e façamos o exame de consciência então, para que assim possamos ir progredindo na vida espiritual. Né? Então vamos rezar a oração de conclusão da meditação de hoje. Ó Maria, longe de nos procurar sobre a terra outra coisa senão que a vós procurastes e amastes, dai-nos o vosso ânimo varonil. Ensinai-nos a suportar todas as contrariedades, para conhecermos cada vez mais a verdade da palavra de vosso Filho. O meu jugo é suave e a minha carga é leve. Assim seja. Rezemos um Pai Nosso e uma Ave Maria, para obtermos a graça de conhecer a nossa cruz diária e para podermos carregá-la com paciência e resignação. Vamos pedir esta graça a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, concluímos a nossa meditação de hoje. Muito obrigado a todos pela audiência. Curtam e compartilhem também este vídeo, para que esta meditação possa alcançar mais almas para Deus. Esta é a nossa finalidade. E também continuem rezando conosco. A luta é grande, a luta é árdua, mas é tudo para a maior glória de Deus, nossa santificação e o bem das almas. Este é o fim para que fazemos destas meditações. Então, rezamos também por todos aqueles que estão nos assistindo neste momento, por todos aqueles que pediram as nossas orações, por todos os nossos benfeitores, seja os que ajudam materialmente, seja os que ajudam espiritualmente, ao menos com uma Ave Maria, que Nossa Senhora abençoe a todos.